Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast do podcast Jornada ao 100K. Podcast onde eu trago insights, sacadas, gatilhos para você atingir de forma mais rápida e mais eficiente seu 100K de faturamento ao ano dentro da engenharia diagnóstica, ou seja, 8K de faturamento ao mês. Meu nome é Henrique Bosco. E eu sou a Thaís. Eu sou aqui a entrevistadora desse podcast. Quem já viu aí os outros episódios, você sabe que eu fico aqui só fazendo umas perguntas que eu vejo que vocês querem que o Henrique responda, que geralmente sozinho ele não responderia aqui. E o tema desse episódio de hoje é como utilizar seu conhecimento de forma inteligente para atingir mais de 8K ao mês dentro da engenharia diagnóstica. Lembrando que quando a gente fala de 8K, é ter um faturamento de mais de 8 mil ao mês, né? Atuando com a engenharia diagnóstica. Então, me explique, Henrique, como que existe, como que a respeito disso? Tem várias formas, né, da gente utilizar esse conhecimento e tudo mais, mas qual que você considera o conhecimento mais importante para o pessoal aí saber, para conseguir atingir essa forma inteligente de usar? Total. Eu acho que o primeiro ponto, né, que eu acho que é o ponto que trava, é que as pessoas, para começar, esperam que exijam um conhecimento mais importante do que o outro, né? E aí já começa o erro, porque isso costuma o quê? A bloquear as pessoas. As pessoas acham que elas precisam de um conhecimento específico ou que determinado conhecimento vai fazer elas terem um resultado esplêndido, né? Aquele passe de mágica, aquela varinha de condão, e não tá aí. Na verdade é o que muitas pessoas prometem e que na verdade a maior parte dos alunos se decepciona, né? Eu vejo isso às vezes com alunos de pós, alunos de curso, alunos das mais diversas formas de livros e que se decepcionam. Por que isso acontece, na minha opinião? Eu acho que na verdade, né, Thaís, as pessoas esperam que o quê? Que conhecimento seja como um copo d'água. Um copo d'água em que você vai enchendo ele de conhecimento, enchendo, até que vai chegar um ponto que você vai conseguir pegar esse copo, beber e saciar sua sede, vai acabar, pronto, consegui encher meu copo de água, consegui resolver meus problemas. Mas esse dia nunca vai chegar. Esse dia, na verdade, não existe. Eu acho que o primeiro ponto, né, acho que a primeira linha de raciocínio bacana da gente levar em consideração aqui no nosso episódio de hoje do podcast é o quê? Entender que conhecimento não é um copo d'água. Tá? Conhecimento não é um copo d'água. Não é algo que você vai encher um recipiente que vai acabar. Na verdade, na minha opinião, conhecimento é como se fossem milhares ou infinitos copos que você nunca vai conseguir terminar de preencher. Só que conforme você for preenchendo o copo, eu vou até usar, sei lá, uma metáfora aqui, o líquido que você preenche no copo é o conhecimento, né? E o conhecimento, ele tem que ter uma função. Ele vai o quê? Ou resolver a dor de alguém, ou ele vai permitir que você pratique determinados serviços, ou ele vai te deixar confiante para praticar aqueles serviços. Então, o primeiro ponto é, todo mundo já nasce com um copo na mão e desde que você nasceu, você vem preenchendo esse copo, né? Você vem preenchendo, tenho lá meu afilhado agora, tá aprendendo a andar. Tá bom, tá fazendo lá literalmente seus primeiros passos aí. E é um conhecimento. Aí você vai, se forma na escola, depois se forma na faculdade, pensa em fazer uma pós, pensa em fazer um curso, uma especialização. Tudo isso são copos que você está enchendo. Henrique, mas quer dizer que eu preciso ter muitos copos para atuar? Não, um copo basta para matar uma determinada forma de sede. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho, né? Qual é a sede que o copo que você tem hoje já mata? Então, esse é o ponto, porque com certeza o pessoal que está aí assistindo a gente hoje no podcast, está escutando no carro, enfim, já tem esse copo na mão dele. Só que não sabe utilizar, não sabe fazer esse copo ser algo rentável, não sabe utilizar-se desse copo para gerar resultado para o cliente dele e, consequentemente, para ele mesmo. Então, eu acho que esse é o ponto crítico para a gente ter e pensar aqui juntos. Tá. Não, interessante. Eu nunca tinha visto essa comparação aí com um copo de água. E é realmente interessante, né? Porque a gente tem essa
crença de que, não, quanto mais eu estudar, 1 hora eu vou chegar lá. Minha meta com 30 anos é saber tudo que eu preciso saber da minha vida, e daí a partir dos 30 eu vou começar a viver. Então, isso não é real, é realmente isso que você falou. Não é real, não vai acontecer. Com ninguém acontece, é uma busca contínua, né, de tudo, é um aprendizado contínuo, ainda mais a época que a gente está vivendo hoje, né, tem muitas atualizações e tudo mais. Então, a gente tem que se manter, sim, em busca de mais conhecimento e atualizações, né, de normas, por exemplo, na engenharia diagnóstica, enfim. Mas aí, me dá um exemplo de como que isso acontece. Legal, um exemplo de como isso acontece. Bom, norma é um exemplo legal disso. Norma é um exemplo bacana disso. Por exemplo, né, eu acho que isso é muito engraçado. As pessoas esperam, ou pelo menos acreditam de alguma forma, que eu, Henrique Bosco, sei todas as normas, que eu sei todo o conteúdo de todas as normas, ou que um bom engenheiro diagnóstico sabe cabo a rabo, cada detalhe. Isso não existe. Não existe uma pessoa que conhece todas as normas detalhe por detalhe. É lógico. Tem pessoas que conhecem mais, tem pessoas que conhecem menos, sabem de mais detalhes, sabem de menos detalhes. Mas 100% das normas, 100% dos detalhes, simplesmente não existe. Não existe. E o ponto mais interessante, né? Esse copo de água aí, de conhecimento, né? Seguindo a metáfora aqui do nosso podcast de hoje, que são o conhecimento das normas em específico, ele está disponível para todo mundo. Já parou para pensar nisso? Norma é algo que eu, engenheiro civil, posso comprar, um leigo pode comprar, o síndico do prédio pode comprar, o dono da construtora, o engenheiro da obra, o estagiário. Todo mundo tem acesso a esse copo de água, ele está lá. É um pedaço de papel de livre acesso a todos. E por algum motivo, as pessoas têm a percepção de que, só quando eu souber esse copo de água, essa norma de cabo a rabo, detalhe por detalhe, que eu vou começar a ter clientes. Que as pessoas vão querer me pagar. Olha só que interessante que é isso. Fazendo uma análise, para mim essa comparação é a mesma coisa de uma pessoa imaginar por algum motivo que um advogado, por exemplo, conhece o Código Civil de cabo a rabo, ou que ele conhece o Código de Defesa do Consumidor detalhe por detalhe, cabo a rabo. Não conhece. Ele sabe aonde procurar, ele sabe que existe, ele sabe que é ali que ele vai analisar, que ele vai verificar. Então, o ponto, né, que eu quero chegar é o quê? Bom, você já tem um conhecimento. Você tem que entender que existem outros globos, outros copos de conhecimento. Como é que você acessa essa informação? Como você utiliza ela de forma, de fato, que agrega para dentro aí do seu produto, da sua prestação de serviço? Por exemplo, as normas. São centenas, quiçá milhares, na verdade, de normas relacionadas à engenharia civil que se aplicam aí ao nosso nicho. Você nunca vai saber todas. O único resultado que pode existir com você esperar saber todas as normas de cabo a rabo é você se frustrar, porque você nunca vai saber, né? Isso é um fato, então fica a dica para você que está assistindo a gente. Nunca vai saber. Mas você deve saber, por exemplo, como consultar. Que tipo de conhecimento existe ali? Aonde consultar essas normas? Eu acho que esse é um grande ponto e eu acho que, na verdade, esse é um dos maiores diferenciais que tem dentro do Decole, né? O conteúdo lá dentro do Decole é focado nisso. É forrado de citações de norma. Fala, olha, estamos falando de impermeabilização, dá uma olhada na norma tal. Estamos falando de não sei o que, dá uma olhada em norma tal. Estamos falando de elétrica, estamos falando de alvenaria, estamos falando de alvenaria estrutural, de concreto. Existem essas normas. Esse direcionamento, mas eu não vou, né? Exato, mas lá, por exemplo, dentro do Decole, eu não vejo viabilidade, eu não vejo razão, na verdade. Se funcionasse de fato, eu o faria. Mas não acho que funcione. Então não tem por que eu pegar, abrir uma 9575 e destrinchar a norma inteira. Não tem porquê. Não tem porquê. Então, o que eu faço? Eu compilo aquele conhecimento, explico que existe uma norma específica sobre aquele âmbito e entrego o que a pessoa precisa para encher o copo e matar a sede do cliente dela. Sim.
Se precisar de alguma análise mais profunda em algum trabalho, alguma coisa assim, né? A pessoa se recorre à Perfeito. norma. Por quê? Porque inclusive eu, Henrique, vou revisar a norma quando eu vou fazer algum trabalho mais técnico. Qualquer profissional de qualidade vai fazer o mesmo. Então, para que você vai querer fazer um audiobook dentro de um curso? E é o que eu vejo a maior parte das pessoas entregando. Por quê? Porque elas imaginam, na verdade, que o aluno é uma esponja. Você vai vomitar conteúdo em cima dela, ela vai absorver aquilo escutando uma vez e vai conseguir aplicar aquilo com eficácia, né? Com maestria. E não existe isso. Eu não sou assim, você não, ninguém é assim. Então, um exemplo para mim muito claro dessa questão dos copos, de saber de fato utilizar o seu conhecimento de forma eficiente, saber entregar uma solução para um cliente, é esse. Normas. Normas estão disponíveis a todos, inclusive ao seu potencial cliente que está escutando a gente, né? O pessoal que está escutando no podcast. Só que as pessoas não sabem utilizar elas de forma eficiente. Não é ler uma norma, é como aquilo se aplica à realidade do seu cliente. Não é a água pura e simples, é como a água mata a sede. Sim. É esse o ponto, né? Esse o ponto. E existe a norma, maravilha, acesse. Não tem norma, tem um trabalho técnico, acesse. Não tem um trabalho técnico, tem um livro, acesse. Então eu, Henrique Bosco, acredito muito mais nessa linha de raciocínio. Só que a pessoa tem que ter essa percepção de que o acervo dela é uma prateleira inesgotável de possíveis livros para serem puxados. Só que não adianta ela achar que ela vai ler todos os livros. Ela precisa saber quais livros consultar na hora certa para conseguir matar a sede do cliente dela. Sim. Eu costumo acreditar assim que já ouvi muita gente falar, inclusive, né, que se o problema fosse a falta de informação, todo mundo tava bem sucedido, rico, bonito, com o corpo atlético, fazendo dieta. Se saber o que você precisa fazer fosse o negócio o pré-requisito para conseguir fazer da forma certa, todo mundo faria, né? Tava todo mundo aí, porque a gente tá em 2021 com uma informação absurda. Eu tenho certeza que, assim, não só a norma, né, você consegue comprar na internet e tudo mais, mas tem vídeos explicativos sobre a norma no YouTube, de graça, sites falando sobre isso. Eu tenho certeza que sobre qualquer norma, se você procurar, você acha isso, certo? Lógico. Então, informação não é o problema hoje em dia. O problema é que, geralmente, as pessoas... primeiro, o cliente seu que tá te pagando, né, pra fazer isso, ele não quer ler uma norma, interpretar, ele não tá ali pra isso. Ele às vezes, geralmente, te paga porque ele não tem tempo pra fazer alguma outra coisa, entendeu? Não sabe, né, que existe e tudo mais, nem conhecimento técnico pra analisar isso. Então, realmente, pode falar. Posso dar um exemplo bem legal disso, que você citou um negócio super interessante, que é uma das primeiras percepções de oferta e demanda, na verdade. Por que você tá ali na praia, sentado na sua cadeira e aceita pagar, sei lá, R$5 numa latinha de refrigerante, de cerveja, ao invés de você levantar a sua cadeira da praia e ir até o mercado, andar 10 minutos, comprar essa mesma latinha por R$2? Por quê? É a mesma sede, é o mesmo objetivo. Só que o seu foco é outro naquele momento, o seu foco é relaxar. Sim. Vamos dizer que seu cliente é uma incorporadora. Vamos deixar isso bem claro para a realidade do engenheiro diagnóstico. Seu cliente é uma incorporadora, inclusive esse é um serviço que eu estou prestando essa semana. Está entregando um condomínio, quer verificar se o condomínio está de acordo com as normas. Se está tudo certo para ele poder entregar aquilo com qualidade para o cliente dele. Ele não está querendo estudar as normas, ir atrás de absorver aquele conteúdo específico, até porque ele não, sinceramente, não sabe aonde acessar. Por quê? Porque ele estava focado em quê? Em incorporação, documentação, liberação, prefeitura, companhia de força, né? Acionar as concessionárias de energia, água, luz, esgoto. Então, tudo isso, entrega para os clientes, contratos, o foco dele é outro. Então, ele quer saciar, ele tem essa sede. Só que alguém precisa ir lá levar a latinha para ele beber. Sim. Porque ele não vai parar o que é o foco principal dele para ir atrás da água para beber. Sim. Percebe como essa informação, por mais que extremamente disponível, extremamente simples, cá entre nós, muito barata, extremamente barata, porque hoje você tem sites de normas, como por exemplo o Target Normas, que você vai pagar, sei lá, R$8 ao mês, não chega a 10, de graça, para uma incorporadora, sei lá, que vai fazer um empreendimento de 50, 60 milhões de reais.
R$10, de verdade, não entra nem na conta dela. É. Então, não tá nisso, né? Tá como utilizar esse conhecimento de forma eficiente. Posso dar um exemplo de uma tripulante? A Vânia. Ela fechou 2 meses atrás, se eu não me engano, um serviço com uma incorporadora que estava fazendo o quê? Ela já tinha prestado outro serviço de vistoria cautelar de vizinhança e ela ia sair com novos empreendimentos para lançar, de fato. E eles chegaram, Vânia, a gente tem um medo muito grande da norma de desempenho. A gente acha que a gente não está atendendo, estamos receoso. A gente queria que você prestasse uma consultoria para os nossos 3 próximos projetos relacionados aos empreendimentos aqui, com relação à norma de desempenho. Você presta? Presto. Ela fechou, se eu não me engano, em R$24 mil essas 3 consultorias, serviço para ser prestado em 1 mês, 1 mês e meio. Serviço de uma norma. Basicamente é o quê? Cara, crachá. Sim. Quanto custa a norma de desempenho? Se você for comprar, você vai gastar R$200, R$300 talvez. Realmente, você acha que a construtora tá preocupada com os R$200 ou com os 24 mil que ela pagou? Não. Tá no fato da Vânia saber quem era o cliente, entender a sede dele, ou seja, qual era o problema dele, entender, não, peraí, você tá com sede? Eu tenho um copo de água para saciar a sua sede, eu vou resolver para você. E a consultora tá feliz e contente em pagar essa diferença. Então é um conhecimento utilizado da maneira correta. Sim. Porque o conhecimento que está no papel não resolve o problema de ninguém. Sim. Não resolve o problema de ninguém. Quanto que a gente vê, né, até do ponto de vista de consumidor, as pessoas serem lesadas por empresas, porque não sabem os direitos do consumidor. Sim. Todo tempo. Mas o conhecimento está lá, está no papel. E as pessoas não sabem. Exato. É muito diferente, né? Você ter a informação ali e também não adianta você ter o copo e não fazer nada, né? Não agir. Só ficar acumulando acumuladores de copos de água. É verdade. Não adianta, o copo estraga, vaza e você não usou pra nada. A água vai começar a criar limbo ali e não vai servir pra nada. Sim, exato. Bom, mas a gente tá falando de quem tem pelo menos um copo de água e já cheio, um pouco já de conhecimento. E quem que tá começando agora na engenharia diagnóstica? Você acha que já tem capacidade para conseguir, para oferecer esse primeiro serviço, para oferecer esse primeiro copo de água para o cliente? Lógico. Tipo, com certeza, né? É que eu acho que esse é um dos bloqueios, é uma das crenças limitantes que mais assombra aí as pessoas que estão iniciando na engenharia diagnóstica. Mas eu tenho vários exemplos dentro do próprio Decolle, né, de pessoas, por exemplo, o Aleph. Aleph se formou, no primeiro ano dele de formado ele virou comandante, né, dentro das nossas patentes. Quem não sabe o que é um comandante, né, falando grego aqui, comandante é uma pessoa que fatura mais de 100 mil ao ano dentro da engenharia diagnóstica. E ele conseguiu no primeiro ano de formado. Gente, assim, quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente, quando você saiu da faculdade ou se você tá aí no último ano de faculdade, cara, é muito louco. No primeiro ano de formado, você fica meio barata tonta, entendeu? Se você não está, às vezes, né, dentro de uma empresa que te efetivou, ou mesmo dentro de uma empresa que efetivou, você continua fazendo meio que um serviço estagiário, ganhando um salário de estagiário e fica refletindo se vai ser assim sua vida inteira. Ou se você não tem trabalho e está tentando se encaixar em qualquer tipo de vaga ou qualquer trainee de qualquer empresa, você está meio barata tonta. Então, é muito louco isso, o resultado que ele teve. A pessoa, assim, vocês que estão, parem e reflitam um pouco o que é 100 mil de faturamento ao ano logo depois que você saiu da faculdade, no primeiro ano, depois. Isso é muito doido. Um exemplo legal também, por exemplo, é o exemplo da Selma, que ela conseguiu virar copilota. E o que é copilota? O que é copilota? Copilota é uma pessoa que faturou mais de 8 mil ao mês dentro da engenharia diagnóstica. A Selma, antes de se formar, antes mesmo de ter o CREA, ela conseguiu fazer esse faturamento. 100% legal, 100% honesto, mesmo sem CREA na mão, através de parcerias, através de serviços que não necessitam de emissão de RT, porque não são classificados como serviços técnicos, ela conseguiu exercer e faturar, ter esse faturamento. Então, olha que loucura, né? Olha que interessante. A gente tá falando que é loucura, mas assim, dentro do Decolle,
É uma realidade. É bem realidade, uma na realidade, verdade. Então, é uma assim, realidade, é loucura dentro, se você da for engenharia analisar, tradicional. né, da engenharia tradicional, de todas as opções ali que você tem, do caminho normal a seguir, é meio louco eu ouvir isso. Tanto que tem gente que fala pra você, Henrique, você tá prometendo coisa que você não consegue cumprir. Mas realmente acontece. Realmente, É aquela não, coisa, né? Uma muito. vez que a pessoa entra lá dentro, ela começa a perceber. Tem uma frase que eu escutei uma vez, que do ponto de vista de português não tá certo, mas faz muito sentido. Que é uma vez que você vê, você não consegue mais desver, né? Desver não existe. Exato, é isso. Você não consegue deixar de perceber que aquilo tá ali. Tava na sua cara o tempo todo. E tem um depoimento, inclusive uma vez eu entrevistei a Selma, tá no meu Instagram, tá no YouTube, pra quem quiser. Selma Batista. Ela falou, Henrique, era eu que tava criando um negócio na minha cabeça que eu não ia conseguir e tava na minha cara. Antes de entender a metodologia que você me passou, eu tinha deixado passar 2 clientes na minha cara, amigas próximas que com certeza teriam me contratado e eu não fiz, porque eu não sabia. E aí que entra pra mim uma das análises mais importantes, eu acho que é um ponto alto do nosso podcast aqui de hoje. E é a lembrando, interpretação. só um detalhe, que o que eu te perguntei foi se quem não tem experiência conseguiria fazer isso. A Selma foi uma pessoa, né? Exato, isso Que que eu tô ela falando. não O Aleph tinha- formado no primeiro ano de formado. A Selma, simplesmente, dentro da faculdade. A Selma estava no 8º ou 9º período, quando ela entrou Sim. no Decole. No último ano. No último ano. Então, assim, vamos combinar, né? Tava fazendo o primeiro estágio dela, se eu não me engano. Então, poxa vida. É saber utilizar. E aí que entra a análise que eu quero fazer agora. Pra mim, Henrique Bosco, acredito muito forte nisso aqui. Para ter resultado na engenharia diagnóstica, o conhecimento são como ferramentas. Você pode ter uma sala cheia de ferramentas. Se você não souber aonde usar aquela ferramenta e como usar ela quando você descobrir aonde ela deve ser utilizada, de nada adianta. E eu acho que esse é o problema das tentativas de aprendizado de engenharia diagnóstica. A pessoa compra a norma, lê a norma e fala assim, agora eu sei, agora eu vou conseguir o cliente. A pessoa compra o livro, lê o livro, fala, agora eu sei, eu vou conseguir o cliente. Mas o que acontece? Normalmente, ela vai continuar sem autoconfiança, ela vai continuar sem saber quem é o cliente, ela vai continuar sem saber como resolver o problema do cliente. Sem aplicar ela nada. não vai conseguir aplicar aquilo na prática, no mundo real, porque teoria é teoria, jogo é jogo, né? Sim. Treino é treino, jogo é jogo. Sim. Então, criam-se essas barreiras que, na verdade, na minha opinião, costumam mais afastar do que aproximar as pessoas do resultado, porque foi o que aconteceu comigo lá atrás. Eu não tinha confiança de fazer meu primeiro laudo. Eu cheguei a querer rejeitar o meu primeiro laudo para o meu primeiro cliente. Falar assim, não quero. De medo. Por quê? Porque eu ia por esse método tradicional. E isso que é bacana, né? Esse que é o legal. Para mim, Henrique Bosco, eu entendo que é isso que faz o Decole ser o que é o Decole, né? É um dos pontos que faz o Decole ser o Decole. Eu ensino as pessoas a utilizarem as ferramentas e não mostro para elas que as ferramentas existem. Entende? Se ela tiver uma ou várias ferramentas, né? Exato. Eu mostro que existe um mundo repleto de ferramentas, mas eu ensino ela a usar as ferramentas que ela já tem. Porque o que eu vejo por aí, analisando aqui, fazendo uma metáfora, é pessoas martelando com uma furadeira. E não resolve o problema, não vai ter eficiência. Você vai ter problemas. Porque uma pessoa, poxa, eu vejo isso constantemente, aplicando normas recentes em prédios antigos, ou tentando, por exemplo, aplicar uma norma que não se aplica a determinado tipo de edificação, por exemplo, uma norma de desempenho em uma edificação comercial, ou chegar para esse exemplo que eu te dei, estou fazendo uma inspeção de entrega de obras para uma incorporadora essa semana, e a pessoa vir agora para a incorporadora e falar assim, opa, vamos fazer uma auditoria de norma de desempenho, a incorporadora vai falar, meu amigo, já foi. Já foi. Se eu errei, pelo amor de Deus, não me conta. Sim. Isso é o quê? Não saber perceber o mercado, não saber... Ter o feeling, né? Exato, não saber vender, não saber utilizar do seu conhecimento de forma eficiente. Então, o bom engenheiro diagnóstico, que é o tripulante do Decole,
ele desenvolve isso através de toda a metodologia, né? O SND que tem lá dentro, né? O Decolle tem aquele GPS interno. É um mapa bonitinho para a pessoa conseguir desenvolver essas habilidades. Por isso, eu acredito demais nisso. E eu vejo, né, que apesar de eu ter levado anos, ter me custado muito caro para chegar lá, foi isso que fez eu, Henrique Bosco, ter os resultados que eu colho hoje. Sim. Que é conseguir ver um cliente e oferecer um serviço. E mais inteligente do que isso, quando eu já tenho um cliente, eu ofereço outro. Por exemplo, vou dar mais um exemplo, mais uma dica bem Vender aplicável. várias vezes para o mesmo cliente. Né? Cliente velho é sensível à oferta nova. Isso é muito importante, né? O pai do marketing já dizia, você manter um cliente é de 5 a 8 vezes mais barato do que você conquistar um cliente novo. Muito mais fácil, porque você já tem a confiança do seu cliente. Então, por exemplo, vou dar exemplo desse serviço que eu estou prestando. Estou fazendo uma inspeção de entrega de empreendimento para essa incorporadora. Maravilha. E eu verifiquei que tem vários erros executivos dentro dessa construção, desse empreendimento que está sendo entregue. E aí eu cheguei para o engenheiro lá que me contratou, a pessoa responsável pelas minhas contratações, falei, olha, tudo bem, João? Olha, tem muito erro executivo aqui. Muitos desses erros, eles são recorrentes ao longo de toda a sua edificação. Por que ao invés de nós só chegarmos no final e fazermos essa verificação que a gente está fazendo hoje, eu não venho aqui uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias e te venho numa diária minha de verificação e auditoria das metodologias executivas? Porque dependendo eu verifico no primeira unidade autônoma. Sim. E aí você não vai repetir isso por mais 80, 100, 200 unidades. E aí, às vezes é muito tarde para chorar o leite que está derramando fazem anos. Custa muito caro. Então tá vendo que eu acabei de oferecer mais uma forma de serviço meu que vai saciar a sede, ou seja, saciar o problema do meu cliente de forma mais eficiente. Para eu, Henrique Bosco, para mim, é mais interessante no sentido de recorrência e de manter meu cliente próximo, fidelizado, interessado, confiante nos meus serviços. E para o meu cliente eu economizo muito mais dinheiro. E de qualquer forma eu não anulo o serviço que hoje eu já estou prestando, que é a inspeção final. Por quê? Um serviço eu estou indo lá auditar, e uma vez por mês eu não vou conseguir auditar a obra inteira. Sim. O outro eu vou fazer realmente a verificação global. Então, mais do que dobrei minha receita, trouxe o meu cliente mais para perto, vou conseguir verificar mais problemas que ele tem, mais dificuldades que ele tem, para oferecer mais serviços. É um ganha-ganha. Sim. É um ganha-ganha. Para ele é bom, para você é bom. Para ele é bom, para mim é bom. E o que eu fiz? Eu estava usando uma ferramenta. Percebi que ele tinha outro. Vamos dizer que eu estava apertando um parafusinho aqui fenda. Percebi que ele tinha um parafuso Phillips também precisando apertar. Eu falei, opa, pera, mas eu tenho também a chave de Phillips aqui também. E comecei a apertar. Nada me impede de ver que depois, sei lá, tem um parafuso sextavado. E aí eu tenho que apertar o parafuso sextavado. Olha que legal, que interessante. Então, tá nesse o ponto. E Henrique, mas eu nunca apertei um parafuso sextavado na vida. Maravilha, mas você conseguiu perceber que ele tem esse parafuso. Aí você consegue fazer uma parceria, você consegue estudar aquele conhecimento específico, consegue analisar. Muito mais importante do que você estudar algo que talvez você nunca utilize, é você perceber a demanda, conseguir trazer o cliente para você e aí depois você aplica o conhecimento específico que você vai estudar para resolver. Muito mais interessante, muito mais efetivo, muito mais resultado para ambas as partes. As partes. Muito bom, sensacional. E aí, já estamos finalizando aqui esse podcast, o 20º podcast. Parabéns, inclusive, né? Quem diria, estamos aqui já no nosso 20º episódio. E em 2021 a gente vai passar de 21 podcasts, hein? É verdade, esse ano ainda tem. E então dá uma dica aí para quem tá, né, ouvindo a gente, assistindo a gente, para já começar a aplicar. Então, qual que é uma forma inteligente de utilizar o seu conhecimento ou de sentir qual é o conhecimento necessário do seu cliente? Como dá uma dica? Como que você faz? Primeiro, quem é o seu cliente, né? Tem um podcast aqui falando disso já, né? A gente já gravou esse podcast sobre o cliente ideal.
Tripulantes não tem como fazer a parte 1 do SND sem não, o passar tripulante não passa da nossa primeira fase do GPS dentro do Decore se ele não tem cliente ideal. Não passa, né? É obrigatório, né? É um GPS, passo a passo mesmo. Então, pega seu cliente ideal e escute esse cliente ideal. Que eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele. Se imagine no lugar dele. Converse com pessoas a respeito. Pesquise artigos, publicidade voltada para esse seu cliente ideal. O que vai ser? Custo no pós-obra, custo durante a execução, melhoria dos processos executivos, redução de manifestação patológica, adequação a normas. Quais são os problemas? O que esse seu cliente se queixa? Como você acha que eu percebi que meu cliente estava insatisfeito com os problemas executivos da incorporadora? Da construtora que a incorporadora contratou, né? Porque eu fui apontando vários erros iguais e mostrei pra ele. Ele falou, mas tá em todos? Eu falei, tá em todos. Ele falou, nossa, isso é um problema gravíssimo, a gente tem que melhorar isso. Pronto. Opa, a gente tem que melhorar? Acendeu uma luzinha aqui, sinal vermelho. Se você tem que melhorar, eu tenho que te ajudar a resolver. Sim. Então, as pessoas falam o que elas estão insatisfeitas. Constantemente elas vão apontar onde elas estão tendo dificuldade, onde você vê que seu cliente fica mais ansioso, mais nervoso, mais tenso, mais preocupado, está perdendo dinheiro. Pronto. É ali. Vá que vai dar certo. Tá? Então escute. Henrique, não tenho como? Pesquise. Se imagine sendo esse cliente. O que essa pessoa pesquisa? Quais são os simpósios? Quais são as feiras que tem para essa pessoa? Olha as palestras que tem lá. Vai ter palestra para resolver dor do seu cliente. Você vai falar uma FEICOM da vida. Vai ter lá, né, palestra de como construir mais rápido, como economizar, como reduzir entulho, São todas dores, são todas dificuldades. Porque as empresas fazem isso na vida delas. Elas querem vender solução para problemas. Pronto, elas já estão fazendo essa pesquisa por você. Seja inteligente, preste atenção e absorva. Entende? Então procure eventos específicos do seu cliente ideal. Provavelmente ali dentro vão ter vários tópicos muito interessantes para você conseguir trazer as soluções que ele está precisando. Sensacional. Gente, agora no começo a gente não pediu, então se você está vendo a gente pelo YouTube ou pelo Spotify, se inscreve no canal, curte aí, dá 5 estrelas onde tem que dar, ativa o sininho para inscrição aí para ficar sabendo de novos vídeos que a gente postar, que a gente aqui no podcast faz semanalmente, né? Total. Então não deixe de fazer isso, comenta aqui se você gostou, porque para nós é muito importante para saber, inclusive, quais tópicos estão agradando mais, que conteúdo vocês estão gostando mais, para a gente poder fazer cada vez podcasts e conteúdos melhores para vocês. Espero ter agregado para vocês, vejo vocês no próximo episódio do nosso podcast Jornada 100K e bora decolar!